Pessoal, beleza? Estamos aqui no Unipitã, no segundo episódio do curso de Direito do podcast Conexão Unipitã. Hoje aqui nós vamos ter um assunto muito delicado, mas na presença do meu colega professor da instituição, professor Esdras, e do aluno do quarto período do curso de Direito, o aluno Jefferson. E hoje aqui a ideia é a gente bater um papo descontraído sobre o que é necessário para ingressar no mercado de trabalho, os conhecimentos que a gente precisa ter, né? O aluno, focando sempre na visão do aluno. O aluno, vou formar, e aí? Será que se eu for bem só na faculdade vai me servir? Ou será que eu preciso ter algo mais, né? Obviamente a gente com um pouco mais tempo de carreira, a gente é jovem ainda, mas quer dizer, tem um pouquinho mais tempo de carreira, a gente já sente a necessidade e percebe, principalmente quando a gente vai buscar um profissional para ajudar a gente, para contratar, um associado, a gente busca alguns elementos que muitas vezes o aluno, enquanto jovem e que não tem uma experiência de mercado, nem sabe que ele precisa ter aquela competência, aquela capacidade. Então, na verdade, esse episódio é muito dedicado para os alunos e principalmente para aqueles que estão quase formando, que vou formar agora e aí? Como é que eu vou entrar nesse mercado de trabalho? Tá? Então, primeiro eu queria saber, para a gente começar, a visão do aluno aqui. O aluno já está no quarto período, já está na metade do curso. Eu queria saber do Jefferson, então, o que você acha que você vai precisar para entrar no mercado de trabalho? Você acha que vir assistir as aulas tá bom demais e olha lá, o que você acha? Bom, ao perceber como o estudo do direito, o estudo da advocacia é uma arte, uma profissão muito abstrata, é uma área que você vai ter que entender mais de alguns fatores além do próprio direito. Por exemplo, quando você vê um escritório de advocacia, o que ele precisa bastante? Um advogado precisa entender sobre a questão de networking, ele precisa entender, ter bons contatos para conseguir desenvolver as coisas, ele precisa ter também bom atrativo de marketing, porque hoje estamos passando numa era digital, estamos passando num ciclo transitório de saindo da era clássica para a era digital, a área que muitas pessoas são capturadas, são buscadas para o seu serviço por meio da área digital. Você ter esse conhecimento, você ter um conhecimento extra por fora, tanto na área digital quanto na área do conhecimento, é algo que eu vejo, por enquanto, como uma das maiores prioridades para o funcionário que vai começar a atuar na sua carreira como profissional. Para o aluno que está formando agora, então, na sua visão, acho que o principal foco é extra classe, para além do conhecimento teórico, é saber um pouco sobre, então, marketing, principalmente marketing digital. Exato. Acha que o foco tem que ser esse? Exato, porque muitas das coisas que a gente escuta até no direito é que fala que para um advogado começar a atuar, eles falam que demora em torno de 5, 7 anos para dar o espaço para o primeiro degrau. Porém, nós agora, estudantes, estamos tendo uma nova versão, uma nova qualidade que podemos diminuir esse degrau de tempo de 5, 7 anos para 2, 3 ou até menos, com quem tem conhecimento, claro, aliado à sabedoria, aliado a pessoas que têm um entendimento junto com você. Mas se você tiver um bom conhecimento de marketing, um bom conhecimento de buscar o seu público, você consegue ser reconhecido muito mais rápido do que quando pessoas que entraram na época não tinham acesso à internet. O caminho tradicional, né? O caminho tradicional. Sim. O caminho atual hoje, pelo marketing, ele acelera bastante esse primeiro degrau, que é o que eu vejo como a parte mais difícil, que é a parte transitória entre aluno e profissional. Sim. Esse primeiro degrau é muito difícil. E aí, Ezra? Pois é, a gente, né, já como tendo seu escritório montado, já passou por esse caminho tradicional. Eu até costumo dizer para os alunos, né, que a parte mais difícil de você ter um escritório talvez seja os clientes. Então, isso que o Jefferson falou é muito importante. Às vezes a gente foi o melhor aluno da faculdade, né, durante todo o curso, mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente se depara com essa questão aí do network. E agora? Cadê os clientes? Eu era o melhor aluno, mas e aí? Eu preciso de cliente ali para a gente poder gerar algum lucro ali no escritório para ele se manter. Então, né, a gente costuma falar bastante isso com os alunos. Muitos profissionais brilhantes, às vezes, desistem no meio do caminho ali, porque talvez falhou algum ponto ou se dedicou naquele ponto, né? É engraçado que a gente percebe, obviamente, todo mundo sabe que a gente já não basta mais só ser o aluno, né?
mas a gente fala muito sobre marketing digital, realmente, falando network, mas lembrando que o conhecimento técnico do direito, e aí serve para qualquer outra área, mas o conhecimento técnico da disciplina que você vai trabalhar é requisito básico. Então, assim, É o mais importante. para além de conhecimento técnico da área, então a gente está vendo que a importância não só dos profissionais que já estão no mercado há mais tempo, eu também sou advogado, mas principalmente dos estudantes que já estão vindo com essa bagagem, entendendo que, olha, para eu conseguir me inserir no mercado de um pouco mais rápido, de uma forma um pouco mais sólida, que possa me sustentar, que possa me dedicar exclusivamente ao direito, eu preciso então me dedicar ao network. E o network através do digital, né? E associado, claro, a uma boa solidez ali durante a faculdade, nos estudos. E eu já vi o inverso também. Eu já vi alunos, né, que talvez não fossem os mais brilhantes, e assim que conseguiu formar, conseguiu captar vários clientes. Mas e aí? Não conseguiu oferecer o trabalho, né, não que basta a também população só captar. estava esperando. Sim, você né? tem que corresponder, né? Porque hoje o marketing, igual a gente está falando, ele é muito... A gente consegue atingir um número muito grande de pessoas. Sim. Né? Inclusive tem aquela questão de tráfego pago, que você consegue, sei lá, trazer milhares de pessoas para dentro do direcionar seu a sua escritório. mensagem, sim. Pois é, mas e aí? Você vai estar preparado para atender aquelas milhares de pessoas que vão estar ali te procurando? Também é. Aquilo ali Então- pode ser um curto período ali que você vai conseguir, mas depois, se você não tiver essa solidez como aluno, né, como um bom profissional, isso aí não vai ser suficiente. E é interessante que a gente está focando muito aqui no network, e eu acho isso muito importante. E eu discuto sempre com os alunos, inclusive ontem eu estava conversando com um amigo meu que veio dar uma palestra aqui, para outro curso, mas a ideia é a mesma para todos os cursos, né? Que, cara, o network começa no primeiro período, no primeiro dia de sala de aula. Com certeza. Por quê? Você está fazendo um network. O aluno que entra muito novo na faculdade não tem essa visão muitas vezes, não percebe que ele está sendo observado pelos outros alunos. Então, quer dizer, eu fico brincando assim, o malandrão lá, que é ótimo de papo, as festas ele organiza tudo, mas quer dizer, o cara não vai em aula, não faz nada, vai se arrastando na faculdade. Cara, quando vocês formarem, você chamaria esse profissional para ser seu sócio? Provavelmente não. Ou você mudou de área, eu vou abrir um comércio, você contrataria esse cara? Provavelmente não. Então, assim, o network começa em sala de aula. E mais, os professores, todos profissionais da área, né? A gente precisa de ou contratar um ajudante, ou eventualmente buscar um sócio, um associado, né? E a gente está indiretamente analisando os alunos. Você acha que eu, enquanto profissional, tenho um escritório, eu vou contratar o malandrão lá atrás que falta minhas aulas todas, que toma bomba, que esse cara não vai ser contratado. Então, assim, não só os alunos estão observando, os professores estão observando. Ou seja, a gente que já está no mercado um pouco mais tempo, a gente está observando, né? E a gente consegue ter essa sensibilidade de quem está se destacando, né, em cada período que a gente dá aula. Sim. Então, às vezes, eu até muito fácil, com outros né, professores, perceber olha, isso, quem se fulano dedica ou de quem tal, não se dedica. Tem talento, ela tem Sim. um potencial, tem um diferencial. Sim. Mas talvez não seja porque ela já tem aquilo ali dentro dela, é porque ela se dedica mais um pouco do que os outros. E aí eu ia perguntar uma pergunta que serve, inclusive, já fizeram para esporte, mas aí, enquanto aluno, o que você busca? Enquanto profissional, o que você acha que importa mais? O talento ou a dedicação? Eu acredito que seja dedicação, né? A dedicação vai vencer todas as vezes o talento quando o talento não dedicar. Então, não importa... Essa frase é muito famosa. Né? Mas é verdade. É verdade. É Não é verdade. clichê, é real. É. Porque não adianta se você ter o melhor talento do mundo. Se você não buscar atrás... É o cara você que não às vai vezes é atrás. muito inteligente, mas falta todas as aulas, não estuda. O cara que tá lá na frente se dedicando, fazendo trabalho. Às vezes ele não é o cara mais inteligente, mas é o cara dedicado. Todo mundo percebe. Os alunos estão percebendo, os professores estão percebendo. E o mercado vai perceber, né? Não tem jeito. Tem até aquela velha frase, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Exatamente. Então, essas isso frases parecem brincadeira, mas a verdade é essa mesmo, né? E outra coisa que eu também percebo, né? A importância, principalmente, vou falar do direito, puxar a sardinha pra gente, mas da experiência que o aluno precisa ter.
Em que sentido? Experiência profissional. A gente ensina de forma... da melhor forma possível, a parte teórica em sala de aula, mas a gente, enquanto mercado e os clientes, esperam que você, quando forme, você já tenha uma vivência, né, de como solucionar problemas. Porque é isso, os advogados são os solucionadores de problemas. E aí? Você formou, você sabe a teoria, mas você nunca viu um processo, você nunca foi ao fórum. Então, assim, outra coisa que eu percebo no mercado, muitas vezes os alunos formam brilhantemente, mas não se dedicam ao longo do tempo da faculdade nas atividades práticas extracurricular. Por exemplo, vou fazer um estágio, ainda que seja gratuito, no fórum. Qual que é a vantagem disso? Você está ganhando conhecimento, você está conhecendo o fórum por dentro, você conhece os juízes, você conhece os servidores todos, você sabe o caminho do processo entra até ele acabar. Isso seja, é muito né? importante. É importante tanto quanto o ensino, né? Porque assim que você concluir a sua graduação, você já vai ter um diferencial quando você sair de lá. Olha, eu já conheço todos os passos de um processo, né? Como é que funcionam os trâmites. E a gente fazendo um estágio no fórum, né? Se os alunos fazendo um estágio no fórum, ele vai criando o quê? O network. Sim. Olha, o Jefferson claro. foi um aluno super bacana, dedicado aqui no nosso estágio, né? E aquilo ali favorece numa futura indicação que você possa Sim. ter de algum profissional. Quantos alunos nossos não são funcionários públicos hoje e principalmente assessores de juiz, né? Porque Sim. começaram a trabalhar lá enquanto estagiário, formaram, pintou a vaga, se dedicaram, pintou a vaga e ele aproveitou. É aquele negócio, tá no lugar certo, na hora certa, mas quer dizer, não adianta se você não tivesse demonstrado conhecimento. Né? Com certeza. Assim, O lugar certo e na hora certa, ele estava. O lugar certo é principalmente mais importante, porque se a pessoa não vai atrás, se a pessoa não busca, ela vai. Se a pessoa esperar cair do céu, a única coisa que vai cair do céu é essa chuva que tá vindo aí. Porque fora isso, não vem mais nada. Bom, eu também às vezes falo, Serginho, né, muitos alunos também me cobram tipo de oportunidade de estágio. Bom, a remuneração ela é importante num estágio, sim, mas o foco maior deve ser sempre o aprendizado, né? Quando eu era aluno, eu não tinha uma remuneração legal no estágio que eu fazia, mas foi um lugar que eu aprendi bastante e que eu sou muito grato até hoje. Colhi frutos, porque ele me deu uma base muito boa. Então a gente tem que estar sempre ali, né, conciliando os dois e tentar aproveitar o máximo dessa experiência que está tendo ali. E outra coisa, é importante também, eu acho que sim, os órgãos públicos do Poder Judiciário, a gente tem vários, né? Tem a Defensoria, que tem vários estagiários aqui, Ministério Público, o próprio Fórum, a Justiça Federal, INSS, o Juizado, o INSS, as alguns. delegacias, ou seja, a gente tem um monte de órgão público que, direto ou indiretamente, está prestando um serviço jurídico, né, à população e que oferecem esses estágios normalmente pagos, tá? Mas às vezes também eu acho que o cara... Eu não vou julgar o cara que precisa da remuneração até para, às vezes, pagar a faculdade. Sim, legal, claro. Aí você tem que garantir até para concluir os estudos. Mas assim, aquele que tiver a oportunidade de talvez fazer outros tipos, eu fico um ano na delegacia, esgotou, vai para a Defensoria Pública para ver o outro lado da moeda, depois vai para o Poder Judiciário. Cara, se óbvio, Fazer não esse depende só de rodízio, você né? fazer esse rodízio. Você vai sair Vai para o escritório que vai fazer, porque o setor público tem uma forma de trabalhar. O setor privado tem outra forma. é outra forma totalmente diferente de trabalhar. Então, assim, o cara que tem essa experiência já chega muito mais maduro, né? Ele já sabe como é que as coisas funcionam. Ajuda demais para entrar no mercado e se manter. E né? acredite-se, né? A formação de um profissional, ela passa por todas essas etapas. Sim. Então, a gente, né? Eu lembro da minha época, o que eu já carreguei de processo, né? Como estagiário, tinha até carrinho de processo, tinha pilhas. Hoje em dia, PJE, os meninos nem sabem o que é carregar processo. Mas isso fez parte, né? Isso ali contribuiu pro aprendizado. Então, eu acho que, claro, vocês devem, né, priorizar a sala de aula, mas também abrir os olhos e dedicar pelo menos uma parte do tempo ao extra classe, que é muito importante. E hoje em dia a gente percebe, não sei se os alunos divulgam, mas assim, a gente consegue aprender o que quiser na internet de graça. Tem tudo de graça na internet. Óbvio. Né? O que vocês podem fazer? Pô, eu não sei se esse cara é bom, se está falando coisa boa ou não. Pergunta pro seu professor. Eu brinco com os alunos, a gente tem sala de aula para vocês. Então, suga a gente, cara.
vem aqui, ó, professor, consegui isso aqui, o que você acha que esse livro é bom, não é bom? É pra isso que a gente tá. Quanto mais sugar a gente, quanto mais difícil for a sua preparação aqui, quanto mais apertada for, mais fácil vai ser a sua vida profissional. Né? Com certeza. Aí eu queria dizer assim, né? Se fosse mandar um né, alerta, puxão de orelha, nada, mas tipo assim, uma dica, olha, eu sou aluno, eu tô buscando isso, tô fazendo isso, tô me dedicando a isso, acho que o caminho é esse, certo e errado, é o que eu tô achando, o que vai ser o futuro, o que você acha que você vai precisar para além de sala de aula, para além do marketing digital, né, que você acha importante? A parte do extra, né, fora da sala é algo muito importante, principalmente você conhecer a máquina judicial, que a máquina judicial, quando a gente lê na lei, ela funciona de um jeito. Quando você vê ela pessoalmente, ela dá uma rodada um pouquinho contrário. E não vai bater muita coisa, você vai levar um leve susto. Você fazer esse rodízio de estágio é algo muito importante, porque além de abrir diversas portas para você em tudo quanto é área, por exemplo, você vai precisar quando você formou, aí você chega lá, a pessoa que está lá trabalhando na área é a pessoa que trabalhou com você. Se você manteve uma boa relação ali, pode talvez ali de alguma forma te auxiliar, te resolver alguma coisa ali. E assim, ter esse rodízio de estágio, você conhecer todas as áreas, dar um conhecimento maior, porque o advogado, ele é além do direito. O direito, ele é uma área crucial para ser um advogado, mas a advocacia, ela vem um viés um pouco maior do que isso. É a questão da experiência, né, Sérgio? Eu tenho minha formação em 2011, talvez meu AB foi de 2012, então que pouco mais de 10 anos. E assim, a gente vê que a gente tem que melhorar cada dia mais. Cada dia tem que aprender mais. Eu acho que isso vale. O mundo tá girando muito rápido, tá mudando muito rápido. A internet veio para ajudar, mas também para gerar esse alerta, né? Todo mundo tem que se manter atualizado o tempo todo. Todo dia tem alguma coisa que eu aprendo, e às vezes não só no escritório, com os alunos também. Né? A gente aprende muito em sala de aula, né? Porque eu acho legal, tem alunos que, né, às vezes, professor, já tem um projeto de lei falando dessa matéria. Né? Então você vê que esse aluno está se dedicando àquela disciplina, ele está indo além do que a gente passa em sala de aula. Eu acho que a informação que os alunos têm que ter na faculdade a gente tem um tempo limitado e disciplinas limitadas. Então a gente não consegue ensinar e ver todo o direito. Então existem diversos outros ramos, como os professores estão fazendo agora um projeto de direito desportivo. Uma área fortíssima que a gente não tem em grade curricular aqui. Então, por vezes, os alunos que se especializam, né, e nós temos vários exemplos aqui de ex-alunos que já são auditores, já estão entrando por esse lado do direito esportivo, são advogados de clube, de SAF, né, o próprio advogado do Atletic, de outros, são ex-alunos e se dedicam a esse assunto, que conhecem 1000 vezes melhor que eu. Por quê? Eu não me dedico ao direito esportivo especificamente. Então, é aquele negócio, o aluno tem capacidade de superar em muito a gente, porque eu me dedico ao direito civil, direito empresarial, mas direito penal, não, aí não é comigo. O direito administrativo, não, tem outro professor que vai te ensinar melhor. Então, assim, eu acho que sempre buscar o nicho, você tem uma noção geral, mas você buscar desde a faculdade já o que você quer. Eu gosto de consumidor, não, eu gosto de civil, eu gosto de penal, já vai direcionando o seu caminho para você começar a se especializar. Eu acho que é extremamente importante. Você ter uma intimidade maior com aquela matéria, né? E o legal de você se especializar e já se trabalhar isso antes mesmo de formar, que você entra no, como a gente chama no empreendedorismo, de oceano azul. Que tem o oceano azul e o oceano vermelho. O oceano vermelho é aquela área onde que todo mundo vai estar. O oceano azul é a área que vai ter poucas pessoas. Você conseguir se especializar e conseguir sair desse bolo que tá cheio de gente lutando por causa de uma migalha de pão e ir para um lugar onde tem um pão inteiro para 3, vai ser muito mais vantajoso. Vai ser muito melhor você adentrar ali. E o mercado, ele tá bem concorrido, né? É uma coisa que muitos alunos falam, mas o mercado, ele já tá exaurido. Eu sou completamente contra essa frase. Eu acho que tem mercado para todo mundo. O bom profissional, ele sempre irá se destacar entre os demais. Então, já tem 500 advogados. Isso não é desculpa, tá? Você pode se dedicar e se tornar o número 1 dos 500 advogados. Uma frase que eu lembro, né, na minha época de estagiário, que o dono lá do escritório que eu trabalhava sempre falava. A gente não deve correr atrás. A gente tem que voar na frente. Correr atrás está todo mundo correndo. Então, a gente tem que estar sempre um passo à frente de todo mundo. E isso é o quê?
nas dedicações, no que você busca fora da faculdade, nos estágios, no rodízio que o Serginho falou. Poxa, deixa eu conhecer um pouquinho a delegacia. Agora eu vou lá no Ministério Público. Palestras, congressos, Justamente. né? Tem... E a gente tem uma ferramenta, né, no nosso portal, que é a biblioteca virtual. Eu falo com os alunos que aquilo ali é o paraíso. Eu nunca tive tanto livro na minha vida. A gente nem tinha acesso condições, gratuito, talvez, de ter aquele tanto de livro. Lá a gente tem tudo, todos os temas, todos os livros atualizados. E muita gente, professor, qual que é a matéria da prova? Eu falo, olha, só ir lá na biblioteca virtual, lá a gente tem uma riqueza que a gente não tinha acesso. Nem comprando na época a gente não conseguia. Sim. Né? Então, você vai na biblioteca, ferramenta... ela não vai ter o autor específico como tem lá. Lá tem volume sempre atualizado, né? Sempre atualizado. Fazendo o nosso jabá aqui, né? Mas é porque a gente fala também, tem gente, outro dia eu tava vendo um aluno, eu formei, não li nenhum livro. O cara falando com a boca boa, sabe, se orgulhando. Falei, cara, eu olhei pra ele, legal. Eu não tive nem palavra, falei assim, não vou nem corrigir, cara. Esse cara tá tão feliz de não ter lido nada. Falei, cara, mas que legal. Ficar triste, né? A vida vai cobrar. Ou ele não vai conseguir entrar no mercado, não vai nem capaz de nem entender por que ele não consegue entrar no mercado. E aí eu te falo, Jefferson, por que um aluno ali, né, talvez um profissional, nem só aluno, se diferencia talvez do outro? Porque ele buscou além, ele buscou mais, ele se dedicou mais. E quem se dedica mais, ele vai merecer uma fatia maior do bolo, vamos dizer assim. As pessoas percebem a dedicação. Pô, se esse cara se dedica aos estudos, com certeza ele vai se dedicar ao meu processo, ele vai se dedicar à minha causa, ele vai se dedicar a mim. Então, eu acho que enquanto cliente, pelo menos assim, em qualquer situação, você vai num bar, num restaurante, você não quer ser bem atendido? Né? Então, assim, isso. É porque o cara que ele te dá uma atenção, não, vou trazer pra você aqui, não, tô aqui, limpa a mesa. Né? Você já viu com olhos diferentes. Você já viu e falou, nossa, que lugar legal, cara. Não, eu já aconteceu isso comigo, porque eu falei assim, se eu abrir um restaurante, eu vou achar mais cara pra trabalhar no restaurante. De tão bom que ele é. Então, isso em todas as áreas. Né? É isso aí. E aí, pessoal, nós vamos disponibilizar o bate-papo aqui, na verdade. Vou chamar de podcast, nosso bate-papo aqui. Nós vamos disponibilizar, manda as dúvidas aí. Nós vamos botar o Jefferson para responder. Se eu souber responder, qualquer coisa eu jogo para ele. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao professor Jorge, a toda a direção que permitiu o estúdio e a nossa presença aqui, e agradecer a participação do professor Ezra, nosso querido aluno Jefferson aqui, que pararam as atividades aí do dia para correr aqui e dar uma palavrinha para vocês. E outra coisa, manda sugestão para os próximos episódios, né? Porque a gente já fala o que vocês querem, né? A gente tem vários assuntos aqui, mas a gente não sabe o que vocês querem ouvir, tá? Então, mais uma vez, um prazer falar com vocês, um prazer participar do podcast Conexão Unipitã e me coloco à disposição para os próximos. Imagino que os colegas também. Sempre pronto. Valeu, pessoal. Abraço. Serginho, obrigado. Tamo junto. Valeu. Jefferson, show de bola. Muito obrigado. Parabéns. Participação brilhante. Valeu. Show de bola.